Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Já organizou a hora que você vai à missa? E se você já foi, parabéns. Vamos santificar esse dia. Ele é muito importante para todos nós. Jesus se dá a nós. Ele morre por nós. Jesus se dá a nós como alimento. E nós não podemos deixar de nos alimentar do seu corpo e do seu sangue precioso. O evangelho de hoje é São Lucas, porque todos os domingos esse ano será o evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 13 a 21. Não sei se vocês perceberam o que Jesus está trazendo para nós como verdade. O que Jesus traz para nós como verdade é o seguinte: os bens desse mundo não vale nada. Vou repetir: os bens desse mundo não valem nada. Os bens desse mundo nós devemos usar para ajudar o necessitado e para aquelas coisas que são necessárias para a nossa vida, enquanto esse tempo que Deus nos dá, que é curto. A vida de um homem, quanto tempo ele dura? Está lá o Salmo 83, que vai dizer justamente isso, que a vida de um homem é pouco tempo. Uns duram no máximo 80 anos, mas na verdade vai aos 70. E hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas vivem até 100 anos. Ultimamente aí morreu uma pessoa que estava com 90 anos, outra com 120. Mas na verdade, o que é isso em comparação à eternidade? Pense nisso. O que é, eu vou até colocar uma idade de uma pessoa que nos tempos de hoje é difícil chegar. Uma pessoa que durou 150 anos. O que é 150 anos para uma vida eterna? Nada. 150 anos não é nada diante de uma vida eterna. Então, Jesus, ele mostra para aquele homem que estava preocupado com a herança que ele iria receber. Então, ele vai e diz assim: mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus já descarta. Jesus descarta dizendo: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir bens?
E Jesus está dizendo, eu não sou juiz para ficar vendo quem é que vai ter menos bens ou mais. Não, eu não sou para isso. Eu não vim para isso. Aí, na continuação, Jesus vai dizer, atenção, olha, atenção, ou seja, preste atenção no que eu vou dizer, Jesus dizendo. Ele diz, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Primeiramente, nós não podemos ter ganância no nosso coração. Nada de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, tenha muitos bens, tenha mares e rios de dinheiro, tenha todo tipo de pérolas preciosas, são os acréscimos que eu estou dando. Aí Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância de bens, ou seja, ninguém vai se salvar pelos bens que tem. Porque, repito, vida passageira, vida eterna. Jesus, ele veio nos dar vida eterna. Ele morre na cruz para nos salvar e nos dá a vida eterna com ele no céu, sabendo que existe também a vida eterna na condenação eterna. Então, a preocupação de Jesus é com a minha salvação, é com a sua salvação, é com a salvação da sua alma. Ele não está preocupado com os bens que você tem. Entendido isso, aí ele conta essa parábola desse homem, né, que ele tinha uma colheita, ele plantou lá e se tornou rico pela sua colheita, e depois que ele colheu tudo, ele colocou no celeiro e disse, agora sim, agora sim, olha, com essa colheita que eu tenho aqui, ó, eu vou viver muito tempo, mas não é um tempo de vida eterna. Agora, o que é que você faz? Descansa, come, bebe, aproveita. Não é isso que o mundo oferece para todos nós? Essa vida sem graça, diante da vida eterna, olha, prazer em abundância, é isso. Como diz no final do ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, ok? Por quanto tempo? Volto 150 anos? Que ninguém chega a 150 anos. Estou jogando lá na frente. Aí Jesus disse, seu louco, você está pensando, aí ele diz, o quê? Que por causa dessa riqueza que você adquiriu material, essa riqueza material, você vai acrescentar o que à sua vida? Aí Jesus diz, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Jesus está falando da morte. Aquele homem não sabia que naquele dia ele ia morrer. E ele tinha colocado toda a sua vida naquela riqueza, achando que aquela riqueza ia dar toda a vida necessária para ele. Louco, esta noite pedirão conta da tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Porque além de tudo, acumulou todos esses bens, pensando que ia durar muito tempo, e hoje é o dia que ele vai morrer, e os bens dele ainda vai ficar para os outros, porque ele poderia ter usado aqueles bens para a prática da caridade e não praticou, achando que ele ia desfrutar. Até quando ele iria desfrutar daqueles bens? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus, ou seja, não tem uma vida com Deus, não tem uma vida santa.
Todos nós deveremos prestar contas da nossa vida diante do Senhor. A segunda leitura hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 5 e depois do 9 até o 11º. Veja o que é que São Paulo diz. É uma continuação para nós entendermos o Evangelho mais ainda. Se ressuscitastes com Cristo, ou seja, se você foi batizado e você se tornou católico, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. As coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. É isso que nós devemos nos esforçar. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. O homem da parábola estava preocupado com as coisas terrestres. Aquele homem que foi em busca de Jesus para Jesus julgar a questão dos bens dele, ele estava preocupado com os bens terrenos. E São Paulo está dizendo, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Uma vez que nós somos de Deus, nós encontramos a maior riqueza. E a maior riqueza, sendo Deus, nós vamos desprezar as coisas desse mundo. Vamos usar as coisas desse mundo de forma necessária, mas não colocar a nossa vida nas coisas deste mundo. Será, Padre José Augusto, que hoje vai ser o seu dia? Ô louco, padre louco, que em vez de se preocupar com a salvação, em vez de se preocupar com a vida de santidade, padre louco, hoje você vai ter que prestar contas a Deus dos seus atos. Eu estou falando, Padre José Augusto, para não colocar nome de ninguém, porque é eu que tenho que me preocupar com a minha salvação e você também. Se hoje o Senhor te chamar, você irá para o céu. Aonde você tem colocado a sua vida? Nos prazeres deste mundo, nas riquezas que o mundo oferece, ou em Deus? Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não seja um louco.